Eu ia pedir um favor para vocês. Eu sei que o ventilador tá bom aí, mas para ficar na minha frente aqui, senão eu não vejo vocês. Para mim é difícil. Para quem fica na frente, ministrando, você tem que ficar olhando para o lado para conversar, é mais complicado. Escutou, Valério? Fica aí. Vamos orar, Senhor, ao Senhor primeiro. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, te adorar, Senhor, nesta noite. Te pedir, ó Deus, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria que vem do alto, discernimento para entender, Senhor, a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, porque, Senhor, Tua palavra diz que devemos crescer na graça e no conhecimento, Senhor. É tempo de buscarmos conhecimento e fortalecimento na Tua palavra, Senhor, para que possamos ter raízes. A igreja de Cristo só cresce quando tem uma busca pelo conhecimento. Então fala conosco nessa noite, através do DC, o discipulado cristão, e que haja, Senhor, ó Deus, um despertamento nesse ministério acerca, Senhor, do estudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos dar... Hã? É porque eu não estou segurando na mão. Som, teste. 1, 2. É porque eu não estou encostando. Então nós vamos fazer a leitura iniciando aonde nós paramos. Foi o número 19, não é isso? Número 19 diz assim: na Bíblia lemos mais acerca do pecado, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Isso está em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Aí, dando continuidade, diz: no Novo Testamento, lemos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, enquanto os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Isso se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. Baseado nos versículos acima mencionados, aliste 4 características de uma pessoa que vive em pecado. Alguém fez? Fez? Tem como você vir aqui falar para a gente? Enquanto isso eu mexo no microfone ali. Foi mentira, desobediência, maldade e ira. As 4 características de uma pessoa que vive em pecado. Quatro características. Você botou a mesma coisa, não? Então vem falar. Vem. Vamos exercitar. Tem que todo mundo expor o que pensa. Tá? Pode falar. Falta de amor ao próximo, pecado da carne, não ouvir a Deus e a mentira. Amém. Amém. Valéria, escreveu, Valéria?
Vem cá falar aqui, filha. Pô, mas sempre? Pô, você tem que dar exemplo, Valéria. Pô, é complicado, cara. Vamos virar a página. Eu não estou conseguindo ler. Alguém pode ler no comecinho aí? Que o meu está grampeado. Alguém consegue? Ainda no Novo Testamento, isso? Lemos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19, 21. Não é isso? Aqui fala das obras da carne, né? Percebeu como não é fácil a gente andar no caminho do Senhor? A gente acha que só matar é pecado, só prostituir é pecado. Você percebe que a gente precisa todos os dias buscar um aperfeiçoamento, buscar a negar. Quando fala negar a si mesmo, é negar esses impulsos que nós temos. Nem sempre a pessoa, quando pensa em pecado, pensa em adultério, né? Pensa logo em prostituição, e nem sempre é só isso. Você vê que aqui está falando de lascívia, idolatria. O que é idolatria? Idolatrar ou a imagem, ou a uma pessoa, a um homem. Claro, tem gente que idolatra uma igreja. Idolatria é a igreja, é errado. Idolatria a um pastor, é errado. Entendeu? O meu pastor é o melhor da terra. Idolatria. Entendeu? Idolatria, feitiçaria, também não herdará o reino de Deus. E essa feitiçaria, a Bíblia também mostra quando você realiza a rebelião, é como feitiçaria, diz a Bíblia, que quando você se rebelia, né? Rebelião começou no céu, por intermédio do diabo. O pé na parede, Davi. Porfias, inimizade. Olha que complicado. A gente, quando se vê cristão, a gente evita, né, buscar inimizades. A gente tenta viver como? Em paz com todos. E a pessoa, se não gostar da gente, a nossa atitude é orar. Você não precisa ficar atrás da pessoa pedindo para que a pessoa goste de você. Mas você não pode ter inimizade com quem não gosta de você, né? Você não pode guardar esse sentimento dentro de você, né? Iras, pelejas, dissensões, é muita coisa, né? Heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, até comer demais, né? Glutonaria também é pecado, né? Pega um bocado de crente, né? Crente gosta de comer, né? Vamos lá. Sublinhar nestes versículos acima as palavras que representam o comportamento da natureza pecaminosa. Concluímos nesta lição que o pecado está sob o controle de Deus
e estar sob o controle de si mesmo, qual dos dois? Então marca. Está sob o controle de si mesmo, né? Agora, está mandando sublinhar aí, tu viu? Sublinhar neste versículo, é o versículo acima, as palavras que representam o comportamento da natureza pecaminosa. Vá lá e marca. Todas as palavras que simbolizam o pecado. Só marcar as palavras que representam o pecado. Marque. Se fosse é bom trazer, pega ali, ó, Márcia, escreve, bota isso aqui embaixo, Márcia, bota esse caderno embaixo ali, ó, que aí fica mais duro para tu marcar. Mais fácil para escrever. Vou estar lendo, tá? Posso ir? Jesus descreve o homem que controla a sua própria vida e propôs-lhe uma parábola dizendo: a verdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, 16 ao 21. Amém? Nos versículos acima, sublinhar os pronomes pessoais: eu, meus, minhas. Tem que ir lá sublinhar. Os pronomes pessoais: eu, meus, minhas. Vamos achar no versículo? Propôs uma palavra dizendo: com mudança, arrojava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros. Marca meus. E direi à minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, mas Deus lhe disse: louco. Pronomes pessoais: eu, meus e minhas, né? Tem que marcar. Alma não. Vamos mais à frente. Não há boas novas para você.
A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4 e 5: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Amém? Continue na próxima lição, porque há boas novas para você. Memorize Romanos 3, 23. Alguém pode ler? Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pode vir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só 23, né? 3, 23, só isso? Só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, queridos? Então aqui está mandando memorizar, guardar esse versículo. Amém? Guarde esse versículo. Na lição número 1, aprendemos que o problema mais sério do homem é o pecado. Número 1, de João 16, 9, aprendemos que o pecado é a falta da fé. Alguém pode ler o livro de João 16, 9? Tem aí? Vocês têm que exercitar. Eu não posso ficar lendo sozinho, não, senão eu já tenho estudado direto. Vocês têm que exercitar. João 16, 9. Alguém achou? Você falou o quê, irmã Márcia? Aqui, na verdade, é isso aí, mas é crer. Por não crerem em Jesus, não crer no Senhor, é por não ter fé também. Amém? Mas aqui o versículo ele usa a palavra crer, né? João 16, 9, aprendemos que o pecado é não crer no Senhor. A falta de fé também não estava errada não, tá? Número 2, Jesus disse que uma pessoa que não crê nele, vamos lá, João 8, 24. João 8, 24. Por causa de quê? Por não crerem nele. Morrereis em vós. Não é isso? Vou ler aqui, ó. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Bem, então Jesus disse que uma pessoa que não crê nele morrerá nos pecados. Não é isso? Amém. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Alguém pode ler aqui?
Romanos 6, 23. Alguém puder vir aqui ler? Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Se for ler, tem que ler aqui. É um exercício que está sendo passado aqui no vídeo para outras pessoas assistirem depois. Se alguém achar, tem que ler aqui no microfone, senão eu mesmo vou ler. Vou ler, tá bom? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta palavra morte se refere à segunda morte, que é a separação de Deus. Lembra que nós falamos na última aula? Que eu falei da primeira morte e a segunda morte, lembra? Então essa morte aqui é aquela mesma explicação que eu usei na última aula, sobre a morte, a segunda morte, a morte eterna, amém? Que é a separação total de Deus. Vamos mais à frente. É Apocalipse 21, 8, que a gente vai ler. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu posso tocar aqui em algo aqui? É interessante que o Apocalipse, ele cita uma sequência de postura que condena, né? A Bíblia condena em Apocalipse, que trata da segunda morte. Trata da segunda morte. Aqui fala de quê? De fornicação, de homicídio, né? Fala dos mentirosos, idolatria, enfim. Mas quando inicia esse versículo, ele trata de timidez aos tímidos. Por que os tímidos, eles não herdarão o reino de Deus? Alguém pode responder? O que você acha? Som. Mais alguém? Mais alguém? Boa. Som. Alguém pode responder? Por que os tímidos não herdarão o reino de Deus? É isso aí? Por conta da negligência. Porque a primeira ordem do ministério de Jesus é ide e pregai o evangelho. É a primeira ordenança. Como é que você
vai falar de Jesus se você tem timidez, se você tem vergonha de falar, vergonha de ser crente, vergonha de falar do amor que te alcançou, então você está pecando. Segundo Apocalipse diz que você não vai herdar o reino de Deus e vai morrer e vai para o inferno. Entendeu? Porque você já percebeu que o cara, quando ele é do mundo, ele não tinha timidez de ficar dentro de uma noitada, de uma discoteca, né? Dentro de uma boate, dançando pagode, rebolando até o chão. Não tinha vergonha. Não tinha vergonha de fumar cigarro, ficar bêbado até cair no chão, cachorro lamber. Não tinha vergonha. Entendeu? Quando é as coisas do mundo, o homem não tem timidez. Você pode perceber, o cara que está no mundo, o cara promove uma festa, ele chama todo mundo, ele divulga a festa, né? Carnaval, o cara se veste de mulher, sem vergonha nenhuma de botar um sutiã, ficar de saia, não é verdade? Então, assim, no mundo, a pessoa não tinha timidez nenhuma, para nada, né? Não tinha nenhum tipo de vergonha. Aí a pessoa se converte, Deus vai julgar isso. Aí eu me converti, virei crente, não, prefiro ficar no meu cantinho, na minha cadeirinha, lá no cantinho, calado, não quero oportunidade não, você vai para o inferno. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Tu não fala de Jesus para ninguém, não ajuda em nada na obra, não se posiciona, é tímida, é tímido para tudo. A Bíblia diz que se você morrer, tu vai para a morte eterna, é a segunda morte. Não é diferente de que você tivesse no pecado da idolatria, tivesse na feitiçaria. Já percebeu que o cara, quando era de outra religião, de espiritismo, botava turbante, andava cheio de guia, roupa branca até o pé, com aquele negócio na cabeça, o cara se converte. Muitos têm vergonha até de carregar a Bíblia. Hoje, nessa era celular, tem gente que deu graças a Deus, que tem vergonha de demonstrar que é servo de Deus. Você pode ver que o modernismo, ele entrou na igreja para poder fazer com que os crentes se escondam. Se escondam. Outrora, como é que você identificava um crente? Primeiro, pela vestimenta. Ah, mas veste não leva ninguém para o céu. Amém. Mas havia uma diferença na vestimenta. O cara usava uma roupa social, um terno, se apresentava diferente para um culto. A mulher se tapava, usava um vestido mais longo, uma saia mais longa. Por quê? Porque automaticamente, quando ela aceitava Jesus, o Espírito Santo trazia com ela o constrangimento. Isso é normal. Quem convence o homem e a mulher é o Espírito Santo. Eu vejo pessoas falar assim: ah, pastor, eu só vou mudar assim quando eu sentir de Deus. Você não ora, você não lê Bíblia, você não jejua, você não vai para monte, o Espírito Santo não vai te convencer nunca. Porque a Bíblia fala da decência. A Bíblia não fala de vestimenta, fala de decência. Então você não pode... O que a Bíblia fala? Para você não vestir com um tipo de vestimenta que provoque o seu irmão, a lascívia. Você vir com uma roupa justa para a igreja, que o irmão vai olhar e vai te desejar com a mente. Lascívia. Você está fazendo o teu irmão pecar. E vice-versa. Eu estava vendo agora recentemente, tem um pastor aí que está famoso na internet, e eu estava olhando assim, o Espírito Santo falando comigo em casa, não citei, não falei nada, nem escrevi, não comentei nada no vídeo. Mas o rapaz está malhando, é malhado, é pastor, amém?
mas o cara usando umas camisas super apertadas, até não é nem de malha, é aquela igual que vai para academia, sabe, justa pra caramba, apertada, sabe, cordãozinho de ouro. Você olha para ele, tem tudo menos cara de pastor. Esse pedaço da Bíblia eu acho que ele rasgou. Aí você vai para a igreja, do jeito que ele está, calça apertada, camisa apertada, você acha que quem não está firme na fé, uma mulher, esposa de alguém, está passando por um problema dentro de casa, não está bem no casamento, ela vai olhar para o pastor, vai ver Deus ou vai ver o diabo ali, o desejo ali da carne? Entendeu? Então, assim, eu entendo que tem coerência na caminhada com o Senhor. Deus não proíbe tua roupa, mas Deus incomoda você através do Espírito Santo a você se sentir mal, sabendo que você está fazendo mal a alguém. Se você andar de certa maneira, tu vai provocar alguém. Porque, na verdade, quando você tem muito desejo de mostrar o teu corpo para alguém, é que te falta algo dentro de você. Dentro de você tem um buraco, sim ou não? Você precisa de autoafirmação, de que alguém te reconheça que tu é bonita. Porque dentro de você tem uma brecha, que só completa com Jesus. Só o Espírito Santo que completa. Amém ou não amém? Né? Você não precisa mostrar para ninguém aquilo que agora é do Senhor. Se teu corpo é santo, é templo do Espírito Santo, você precisa entender que você precisa ter decência, né? Um certo cuidado com o seu corpo, que de repente, olha para mim, e tem muita gente que não entende isso, às vezes uma atitude sua com o teu corpo faz com que o Espírito Santo se entristeça e saia, se distancie. Está me entendendo? A prática do erro faz com que o Espírito Santo se distancie. Ele não vai ficar dentro de uma casa que está provocando pecado em outras pessoas. Eu não consigo enxergar uma missionária ou um pastor que veste-se como tivesse uma vida mundana, tivesse no mundo, e pregando o evangelho, provocando desejo em outras pessoas. Eu acho que, né, há uma discordância bíblica muito grande. Então, a gente tem que ter o certo cuidado com o que a gente usa, como a gente se veste, né, como que você se comporta. Isso tudo é o Espírito Santo que muda, amém. Mas ele muda também pelo ensinamento. Se você não souber que a Bíblia condena, como é que o Espírito Santo vai te tocar e fazer você começar a ter uma mudança? Amém ou não amém? Quando eu aceitei Jesus, eu voltei a treinar jiu-jitsu, que eu dava aula de jiu-jitsu. Então eu comecei a treinar, emagrecer, comecei a fazer dieta, que eu parei de usar droga. Então eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu não era nem obreiro, então eu comecei a realizar um projeto, né, na igreja, evangelizando as crianças, os jovens através do esporte. Obviamente que meu corpo secou e eu fiquei novamente, né, saudável, forte. Mas me incomodava botar roupa que me apertava para ir para a igreja. Eu falava, pô, não dá, cara. Você tem uma ideia, na época eu estava tão forte que eu botava o meu terno, tem até foto antiga, botava blusa social, botava terno, parecia até um segurança, entendeu, de loja, porque ficava tudo arrochado, meu terno parecia que ia estourar, entendeu? Agora você imagina se eu estou com uma camisa malhadinha dentro da igreja, você vai provocar normalmente alguém, sim ou não? Então nós temos que entender que nós, desde o momento que aceitamos Jesus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá mudar a folha? Qual é a atitude de Deus quanto aos pecadores? É uma pergunta. Qual é a atitude de Deus quanto aos pecadores? Romanos 5,8. Alguém pode vir aqui ler? Romanos 5,8.
5:8, né? Isso, pastor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Então vamos lá. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Qual é a atitude de Deus quanto aos pecadores? Qual é a atitude de Deus? Pode falar. Amém. Você botou o versículo, né? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para o número 4. De acordo com João, capítulo 3, versículo 16, o que Deus fez para mostrar seu amor aos pecadores? Alguém pode ler o versículo? A gente, para descobrir essa resposta, tem que ler João 3,16. Quem tiver aí achado, pode vir aqui ler. João 3,16. É um versículo muito conhecido. Quem achar, por favor, vem aqui ler. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então, de acordo com João 3,16, o que Deus fez para mostrar o seu amor aos pecadores? Com a palavra de vocês. Amém. Então, Deus enviou o seu Filho, né, para morrer na cruz pelas nossas vidas, não é isso? Para mostrar o amor dele aos pecadores. Isso, Deus pagou o nosso preço. Isso aí, amém. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? 1 Pedro 3, 18. Verso 5. Jesus é o chamado, é chamado o tracinho, que tira o do mundo. João 1, 29. Quem completou aí? Jesus é o chamado. Jesus é chamado o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Isso aí. Amém. Vamos fazer a leitura aqui. No templo do Velho Testamento, uma ovelha perfeita, cordeiro, sem nenhum defeito, era morta e sacrificada como um inocente substituto para pagar os pecados do povo. Este foi o símbolo de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que mais tarde viria ao mundo. Amém?
no Antigo Testamento, para perdoar os pecados do povo, tinha um sacerdote. E cada um, no caso eu, você, a Márcia, Valéria, todo mundo que estava em Cristo, em Cristo não, perdão, confessava a Deus e Yahvé como Deus, você, em certo tempo, você levava o teu sacrifício dentro do altar, né? Dava na mão do sacerdote. Tinham 5 tipos de sacrifício, de acordo com a tua condição financeira. Havia o cordeiro, sacrifício de boi, pomba, era o menor sacrifício que tinha. Então, existiam 5 tipos de animais. Mas o sacrifício do cordeiro, que era sem defeito, era um cordeiro. Cordeiro, o que é o cordeiro? O cordeiro é a ovelha que não teve relações. Tem cordeiro. Cordeiro é o que? É o filhote de carneiro, tá? É o carneiro que não cresceu ainda. Isso que é o cordeiro. Por que fala que o cordeiro sem pecado, o cordeiro imaculado? Que o cordeiro é aquele inocente, aquele pequeno, é um filhote, entendeu? Na visão do sacrifício, né? Então, por isso que Jesus, ele é considerado o Cordeiro de Deus. Foi aquele que foi sem pecado, sem mácula, sem defeito, e ele foi sacrificado pelos nossos pecados, em comparação ao sacrifício que era feito na época. Aí, quando Jesus foi sacrificado na cruz, acabou a lei do sacrifício de animais. Hoje, quando você vê alguém numa religião matar uma galinha, matar um bode, sacrificar e derramar sangue de alguma forma, esse sangue não é para Deus, é para o diabo. Porque quando Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que de alto a baixo se rasgou o véu do templo, significando que todos nós temos livre acesso hoje ao Senhor. Eu posso orar e Deus falar comigo. Eu não preciso levar ao sacerdote. É só dobrar o joelho que o Pai te responde. Amém? Número 7. Por que Cristo morreu na cruz? É uma pergunta, né? Por que Cristo morreu na cruz? João 1, 29. Alguém pode ler? Tem que ser mais rápido, gente. Vem cá ler. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, por que Cristo morreu na cruz? Para tirar o pecado do mundo. Amém. Isso aí. Número 8. Quando Jesus Cristo estava sendo julgado, foi achado, João 19:4. Alguém pode ler? João 19, versículo 4. Tem que ser rápido, tá? Quem achar, vem ler, senão a gente perde muito tempo. Livro de João, vem. Então Pilatos saiu outra vez. É isso aqui mesmo? Né? Tá. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vós lo trago fora, para que saiba que não acho nele crime algum. Amém. Então tem 2 opções aqui para marcar: culpado de pecado ou sem culpa de pecado?
sem culpa de pecado, né? Então vai lá e marca. Quando Cristo estava sendo julgado, ele foi achado sem culpa de pecado. Número 9. Como foi que Jesus morreu? Vamos ver como Jesus morreu? Está aí no João capítulo 19 ainda, só que agora versículo 17 e 18. Alguém pode ler? Vem. 17 e 18. Levando ele as costas na sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado de Gólgota, aonde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Amém? Vocês sabem por que o lugar é chamado Caveira? Alguém sabe responder? Por que o lugar onde Jesus foi crucificado era chamado Caveira? Deixa eu explicar que é fácil. Hã? Como é que está escrito o seu? Gólgota. Deixa eu te falar. Calvário são transliterações na linguagem que muda só, é o mesmo sentido, só muda a palavra, tá? Por que é chamado de caveira? Porque lá onde era uma montanha, era um lugar alto, e aonde ficou a cruz de Jesus no meio e duas dos lados, que são os ladrões, né, que foram crucificados junto, quem olhava de longe da cidade, de baixo para cima, a montanha tinha cara de caveira. É porque parecia mesmo uma caveira, o Gólgota, tá? Aí então essas linguagens aqui, chamada caveira ou calvário, Gólgota, é tudo linguagem, porque havia como é que se diz? Igual hoje se fala o inglês, português, espanhol, né? Em cada linguagem, então havia na época também linguagens e cada uma forma de chamar, amém? Mas quando você ouvir falar Gólgota, ou caveira, ou calvário, por que todo mundo diz assim, a cruz do Calvário? Não é isso? Você ouviu muito isso? Entendeu? Porque foi atribuído um lugar, tá? Calvário, entendeu? Monte da Caveira, ou Gólgota, tem um acento, Gólgota, só para vocês gravarem isso, para vocês, quando alguém falar, vocês não ficarem perdidos, amém? Quando falar por Gólgota, o que é? A Gólgota foi onde Jesus foi crucificado. Aí o cara vai usar, de repente o pregador vai falar Gólgota, aí você, Gólgota, você já sabe que Gólgota foi o lugar onde tinha cruz. Se o cara falar, e Jesus foi para o Calvário, na cruz, foi no Monte da Caveira, na cruz. Quem estuda fala, eu cansei de falar, que quem estuda quer mostrar conhecimento, sim ou não? Então assim, a gente aprende quando estuda que existe Monte da Caveira, Calvário, Gólgota, amém? Tem algumas bíblias que trocam a linguagem que você encontra, amém? Algumas não, outras não, tá bom? Vamos lá. A gente está no que? Número 10. Porque Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar.
João 15, 12, 13. Quem pode primeiro ler? Deixa que Márcia responde. Alguém pode vir ler? João 15, não é isso? É. João 15. Depois você vai responder. Vou deixar ela responder. Deixa ela ler primeiro os 2 versículos e você responde. 15, 12, Sara. Deixa ela ler. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O 13 também. 13 também? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém. Kevin respondeu? Que você respondeu? O versículo 10 está assim, olha a pergunta. É uma pergunta. Por que Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar? Também. Na verdade, ele estava disposto a morrer em nosso lugar. A gente tem que tirar desses versículos. Então está aqui. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, primeiro, Jesus nos chama de amigos. Amém? E ele estava disposto a morrer em nosso lugar. Para quê? Para me chamar de amigo. Para nós sermos amigo de Cristo. Alguém entendeu isso? Esse é o número 9. Ah, tá. Você respondeu? Na cruz, isso aí. Morte de cruz. Por que Cristo morreu? Aqui está. Por que Cristo morreu na cruz? Morreu pelos nossos pecados, pô. Amém? Porque Cristo morreu na cruz. Morreu pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. Amém? E o número 10, porque Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar. Pode ser. Mas complementa. Para provar o seu amor pela gente. Um amor incondicional. Entendeu? Prova de seu amor. Isso aí. Ninguém, olha o que está escrito no versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Está vendo como é que Jesus chama a nós de amigos? Ninguém morre pelo amigo, mas Jesus morreu. Amém? E é bom quando a gente ouve isso aqui, né? Que Jesus nos chama de amigos, né? Na verdade, Ele quer comunhão com cada um de nós. Número 11. Jesus morreu na cruz por quê? 2 pontos. João 10, 17 e 18. Preciso que alguém leia. Tem que vir ler. Tem gente assistindo a aula em casa. João 10, isso, João 10, 17, 18. Pode ir. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar e tomá-la. Ninguém tira de mim,
mas eu de mim mesmo e dou. Tenho o poder de parar e dar, e o poder para tornar e tomá-la. Este é o mandamento recebi de meu Pai. Amém. Amém, queridos? Aqui fala do poder de Deus, de dar e tirar, né? Porque, não, aí nós estamos aqui. Jesus morreu na cruz porque foi forçado a fazê-lo ou escolheu fazê-lo? Escolheu fazê-lo, então marca aí. Número 12. Quais as palavras usadas por Jesus para descrever seu pagamento completo e perfeito por todos os nossos pecados na cruz? João 19, versículo 30. Pode vir. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, quem respondeu aí? Quais as palavras usadas por Jesus para descrever o seu pagamento completo e perfeito por todos nós nossos pecados na cruz? Alguém escreveu aí? Está consumado. Foi as palavras que ele usou, né? Deixa eu só ensinar vocês também, para vocês ouvirem, de repente, alguém falando e guardarem. Esse está consumado, em algumas versões bíblicas, usa uma palavra em hebraico que se chama tetelestai, que é a mesma coisa, está consumado. Quando você vê alguém falando, e Jesus inclinou sua cabeça na cruz, deu o teu último respiro e disse, tetelestai, está consumado. Dá no mesmo. Só muda, entendeu? Só as frases, as palavras. Mas o tetelestai, mesmo sentido. Isso. Tetelestai é uma palavra que é usada em muitas Bíblias, tá? O tetelestai significa a palavra antiga, mas tetelestai. Se quiser, anota aí, cara. Bota em parênteses aí, tetelestai. Está consumado. Depois vocês pesquisam no celular, tetelestai. Só escrever a palavra vai abrir um montão de coisa. Tetelestai. Escreve depois no celular. Hoje a gente tem um celular, cara, para ajudar, né? Entendeu? Ajuda muito. Vamos fazer não toda a folha, mas vamos aumentar aqui. Caramba, não estou enxergando nada aqui. Aqui deve ser qual o grande evento que aconteceu depois da morte de Jesus. Né? Qual foi o grande evento que aconteceu depois da morte de Jesus? Está em João. João 20. Isso. João 20, versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. É só isso? Só 9, né?
Tá, então vamos lá. Que evento é esse? O que? Isso aí. A ressurreição. O que aconteceu depois da morte de Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém? Número 14. A solução de Deus para o... Aqui está errado aqui. Para o osso é vosso. É raro aqui na hora de bater. A solução de Deus para o vosso problema do pecado se vê na morte de Cristo na cruz. É a solução, né, de Deus para o nosso pecado. Está em João 19:30, que nós falamos, né? Número 15. De duas razões, porque Deus deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você responde essa pergunta, não? Você chegou a fazer a resposta? Porque aqui, ó, duas razões porque Deus deu o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Quais duas razões? Aí está no versículo. Vocês têm que dar o que vocês pensam. Aí você está repetindo o versículo. Aqui está duas razões porque Deus deu o seu Filho Jesus. Amém. Leia os seguintes versículos bíblicos que nos dizem mais acerca da morte de Cristo. Eu vou estar lendo aqui, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sublime nos versículos acima as três coisas mais importantes em relação a Cristo. Pode. Cristo morreu por nossos pecados. Você tem que... Aí está dizendo para você sublinhar, né? No versículo, três coisas mais importantes. Aham. Amém. Amém. Morreu por nossos pecados, sepultado e ressuscitado. Amém. Eu vejo primeiro o que vocês não viram.
O sepultado, para mim, aí nem vejo tanta importância, porque ele já... Para mim, eu vejo que ele primeiro se entregou. Ele não foi forçado. Porque, primeiramente, vos entreguei. Tipo assim, não fui forçado, eu me entreguei. Entendeu? Porque Cristo morreu por nossos pecados. Beleza, morreu pelos nossos pecados, muito importante. E foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. A ressurreição é o fato mais importante. Os dois eventos mais importantes que nós precisamos entender é a crucificação e a ressurreição. Amém? Guarda isso que eu estou falando, olha para mim. A Bíblia toda que a gente vai estudar, toda ela é cristocêntrica. Mesmo se falar de Moisés, Abraão, Arão, toda ela, o foco da Bíblia é Cristo, tá? E os dois eventos, os dois episódios mais importantes dentro desse livro é a morte de Jesus na cruz, depois a ressurreição. Ponto e acabou. Beleza? Aí depois vem o terceiro. Qual vai ser o terceiro? O arrebatamento da igreja. Aí vem o quarto. Qual é o quarto? O julgamento. Depois vai ter o júri, julgamento de todos, mortos e vivos, todos aqueles que, entendeu? Ou confessaram a Cristo ou não, mas vão ser julgados. É o mais importante, beleza? E aí, a definição do livro todo, o quê? Depois do julgamento, segue-se o caminho. Ou a vida eterna, ou a perdição. Ponto. A Bíblia toda se resume a isso. Amém? A você reconhecer o poder de Deus por intermédio de Cristo. Tá bom? A gente está em qual número? Na qual, né? Hebreus capítulo 10, versículo 10 e 12, ao 12. Vou ler. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Amém? Vou fazer vocês entenderem, olha para mim, para você resumir esse versículo. No qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo. Está dizendo aqui sobre, antes da morte da cruz, todos os sacerdotes ofereciam sacrifício, mas por o sacrifício dos sacerdotes, não se alcançava a salvação, mas pelo sacrifício maior, que foi feito por Cristo, se entregando na cruz do Calvário, então nós recebemos pela graça, por Ele, pelo sacrifício, o perdão pelos nossos pecados, somente por esse sacrifício, amém? E aí a Bíblia diz que Ele se sacrificando, hoje, Jesus se encontra onde? À destra de Deus, do Pai. Ele está sentado do lado do Pai. Amém? Deixa eu te falar outra coisa para você guardar. Hoje, quando você ora, quando eu oro, quem está à destra do Pai é Jesus. Amém? Ele está à destra do Pai, do lado direito, intercedendo pela minha vida e a tua. O que é intercedendo?
pedindo. Quando a gente ora, peca, erra, que o Pai sente ira para poder tomar uma atitude, quando a gente ora, Jesus, à destra, ele pede ao Pai: tem misericórdia, Pai. Eu tive lá, Pai, não é fácil. Entendeu? Senhor, Pai, perdoa. Entendeu? Eu morri na cruz por isso, para ter perdão. Amém? Então, assim, hoje, ele está como advogado. Mas quando houver o soar da trombeta, ele virá como juiz. Aí, ele já não intercede mais, ele julga. Ele vai julgar todas as nações, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, vão passar pelo julgamento. E aí Jesus vai ser o juiz, não mais advogando. Amém? Então hoje, a gente quando ora ao Senhor e pede ajuda ao Espírito Santo, temos Jesus para poder nos defender da acusação do diabo, da morte. Amém, queridos? Então vamos lá. Hebreus 7, 27. Vou ler. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Amém? Deixa eu explicar em miúdos aqui. Ó, não adianta você praticar sacrifício. Vou usar um exemplo. Tem gente que acha que subir a escada da Igreja da Penha toda vai apagar o pecado. Tem alguém que acha que se mutilar vai trazer sacrifício, é um sacrifício e Deus vai receber. Alguém pode pensar que de repente ficar sem comer, sem beber durante 40 dias traz o perdão de Deus. Não é por sacrifício humano, não é. É por reconhecimento do sacrifício que Jesus fez. Nós precisamos entender que, por isso que Samuel, ele vai falar com Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Cara, o segredo do evangelho é simples, mas é difícil. Como? Obedecer. É você negar a sua vontade e obedecer à vontade dele. Não precisa de sacrifício. Quando você tem obediência, obedece a Deus. Como é que eu vou obedecer a Deus? Eu tenho que examinar a Escritura, conhecer. Se você não conhece, você erra. Conhecendo já erra. Sim ou não? Se você não sabe que é erro, é que tu erra mesmo, né? Então a gente precisa buscar todos os dias o conhecimento para a gente não pecar, não desobedecer. O segredo de ter uma vida plena com o Senhor, bem-aventurada e alcançar a salvação, é só numa palavrinha: obediência. Pronto, tá bom? Vamos lá. Aí aqui está pedindo para completar, né? Jesus ofereceu, tracinho, sacrifício para, tracinho. Quem respondeu? Quem respondeu aí? O sacrifício já está ali. Jesus ofereceu, tracinho, sacrifício para. Hã?
Pode ser. Isso aí. Jesus ofereceu a si mesmo sacrifício, como sacrifício para o perdão. Tá bom? Número 16, a gente está terminando, tá? Última lição. Número 16. Leio para concluir. João 3, 16, 18. Alguém pode ler? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 18. Dezesseis, acho que a gente até leu já, não leu? Que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aí o versículo 17 nós não lemos. Porque Deus enviou... 16 e 18, perdão. É o 18 agora. O 18. Leu 18. 16 já leu. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É, 18, só que eu falei, já leu os outros dois. A gente já leu. Eu vou ler, a gente já tinha lido já. Vou ler tudo de novo, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Aí a pergunta dá como? Aprendemos deste versículo que Deus deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. Também aprendemos que o homem tem que tracinho? Crer, né? No Filho para ter a vida eterna. Então, assim, nós aprendemos que a chave para a salvação é o nome de Jesus Cristo, né? Crendo nele, nós temos acesso à salvação. Amém? Hã? Isso, porque isso que ele diz: eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, só por ele, mais ninguém. Amém? Aí aqui terminando está assim: compartilhe com um amigo o que você tem aprendido. Benção. Aí aqui está mandando você memorizar Romanos 3,8. Vamos ver o que está escrito? Romanos 3,8. Romanos 3,8. Vamos lá. Perdão, 5,8. Estou ruim da vista. 5,8. Isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, querido, dentre tudo que a gente tem aprendido até hoje, perceba que o exercício, ele nos vocaciona a compartilhar isso que a gente aprende com um amigo.
Porque o Evangelho de Cristo, ele só alarga-se, só avança, quando a gente reconhece a necessidade de levar a semente. Nós somos os semeadores. E se você guarda o que aprende,